Amados em Cristo, nós vamos retornar ao nosso estudo acerca da Nova Jerusalém, esta cidade nupcial. Estamos vendo aqui os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler o versículo 15. Aquele que falava comigo tinha uma vara de medir, de ouro, para medir a cidade, suas portas e seu muro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse tempo da tua palavra em tuas santas e potentes mãos. Pedimos ao Senhor que venha poderosamente reinar neste lugar por meio da tua santa, viva e poderosa palavra. Senhor, toma teu lugar entre nós. Ministre para nós a verdade do teu coração. Que tu possas transbordar em graça neste lugar nesta noite. Como nós precisamos contemplar as glórias do Senhor nesta cidade, porque essa cidade fala da obra suprema, da obra máxima do teu Filho. Aqui nessa cidade nós podemos ver a glória daquilo que está o teu Espírito trabalhando em nós. Abra os nossos olhos nesta noite, Senhor. Não apenas os nossos ouvidos para receber a tua palavra, mas queremos que os nossos olhos se abram para que nós possamos discernir a tua palavra. Para que nós possamos mais do que ver, nós queremos contemplar a beleza da revelação da obra do teu Filho nesta cidade. Em nome do teu grande e maravilhoso Filho Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, aqui nesse texto que li, esse versículo 15, ele foi o último texto que nós lemos no último estudo. O tema era sobre os elementos constituintes da edificação da Nova Jerusalém. Então nós vimos alguns desses elementos. Gostaria de citar rapidamente para que eu possa trazer como que uma recordação ou a estrutura daquilo que foi ministrado para recordar, lembrar os irmãos da palavra. E assim podemos prosseguir com maior segurança. E aqueles que não tiveram, não puderam tocar a palavra de maneira prática durante a semana, talvez tenha esquecido ou talvez ainda não ouviu esse assunto, não fique meio que desnorteado aqui. Interessa que todos possam, de maneira sublime, especial, receber algo do Senhor acerca deste assunto tão glorioso, irmãos. Mas no capítulo 21 e 22, existe algo que vocês têm que notar, apenas recapitulando. Se você olhar o capítulo 21, você vai ver que os muros, versículo 19, você vai ver as pedras preciosas, ainda no versículo 19, você vai ver aqui no 21 as 12 portas. Então a primeira questão que o Senhor quer nos mostrar, o primeiro elemento constituinte da Nova Jerusalém é a unidade absoluta. Essa cidade nos fala da unidade absoluta. A unidade absoluta é o primeiro elemento constituinte da Nova Jerusalém. Então aqui, nesse capítulo 21, você vai ver que os elementos, eles estão dispostos no plural. Mas quando nós lemos o capítulo 22, nós vamos ver aqui, bem no início, no versículo 1 e 2, começamos a ver alguns detalhes. Você vai ver o rio da água da vida, está vendo aí? Você vai ver o trono, você vai ver a rua, você vai ver a praça. Então os elementos constituintes do capítulo 22 estão no singular. Isso é muito glorioso, porque se de um lado nós temos as muralhas, as pedras preciosas, as 12 portas, aqui nós vamos ver um rio, um trono, uma rua, a árvore.
E quando você consegue juntar tudo isso, você vai ver que é um quadro só. Porque todos esses elementos do capítulo 22 são os elementos que constituem a Nova Jerusalém no capítulo 21. E esses elementos, eles são elementos mais importantes. E o mais curioso de tudo isso é quando você vai vendo que eles estão todos, isto é, a água da vida, o rio de água da vida, o trono, a rua, a árvore, vocês vão perceber que eles estão todos em um lugar só. Essa é a primeira ideia que o Senhor quer nos dar, esta unidade absoluta. Graças ao Senhor, sabe por quê, irmãos? Essa unidade, essa comunhão, ela sempre existiu por toda a eternidade. Era a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito. E quando nós entrarmos nesta eternidade de glória, nós iremos desfrutar do mesmo nível de comunhão que o Senhor, ou o Pai, o Filho e o Espírito sempre tiveram. Nós também faremos parte dessa gloriosa comunhão, que sempre eles tiveram por toda a eternidade passada. Então é disso que o Senhor vai nos falar. Depois, observe aqui capítulo 22, nós vimos sobre a árvore da vida. O que é que nos fala a árvore da vida? Nos fala da vida triunfante. Vida triunfante. Se lermos Gênesis capítulo 2, versículo 9, depois capítulo 3, versículos 22, versículo 24, você começa a ler sobre a árvore da vida, mas nada, esses textos não vão dizer nada acerca desta árvore, apenas vão dizer que ela está lá. Porém, quando você chega aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 2, versículo 14, e também no versículo 19, você vai ver que esses textos, eles vão descortinar, eles vão abrir para nós a revelação daquilo que significa a árvore da vida. E diz mais, que as folhas desta árvore é para a saúde, para a preservação da saúde das nações. Então nós temos aqui vida triunfante, vida vencedora. Este é o segundo destaque aqui, destes elementos constituintes da Nova Jerusalém. Agora, por favor, versículo 2, do capítulo 22, diz: no meio da sua praça, ou da sua rua, a palavra é plateia. Essa palavra, plateia, sugere mesmo uma praça. De uma margem ou de outra do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Agora, observem na sua Bíblia, capítulo 22, versículo 1, diz que do trono de Deus flui o rio da água da vida. Versículo 2 do capítulo 22, no meio da praça da rua está a árvore da vida. E o versículo 3, o trono de Deus está na árvore da vida. Veja tudo isso aí. Aqui vai nos mostrar algo muito glorioso, a centralidade e a preeminência da glória de Deus, ou da glória de Cristo, o governo de Cristo e a vida de Cristo. Porque, irmãos, o que nos fala o trono de Deus? Do seu governo. O que nos fala o rio de água da vida? Da própria vida de Deus. E agora, observe aqui, irmãos, nós temos a água da vida, nós temos o trono de Deus, nós temos a árvore da vida. E tudo isso vai nos falar de três coisas: a glória de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus. O que significa que tudo que o Espírito de Deus está realizando nesse tempo, tem esse mover, tem essa direção, tem esta cidade, tem esta centralidade, tem esta preeminência. Tudo que o Espírito está fazendo é para que haja nessa cidade o governo de Deus, a glória de Deus e a vida de Deus. Então isso, irmãos, nos ensina algo, que a vida na Nova Jerusalém não será uma vida sem sentido. A vida na Nova Jerusalém não será uma vida qualquer. Escute o que eu vou te dizer. Tudo que você tem ganhado de Cristo aqui é importante para você compreender sua vida lá. Lá em Apocalipse capítulo 14, você vai encontrar na sua primeira parte
aquele grupo de pessoas adorando ao Cordeiro. E esta adoração contínua, essa adoração de glória, é um dos serviços dos santos na Nova Jerusalém, ou como a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém será o santuário da glória, da morada, da habitação de Deus por toda a eternidade. Então, no que diz respeito a Deus, a Nova Jerusalém será o centro da adoração do universo, mas também será o centro do governo de Deus no universo. Será o centro da manifestação da glória e do poder de Deus no universo. É para lá que o Espírito está se movendo hoje. Aí você vai ver o versículo 3 do capítulo 14 de Apocalipse. Que todos os santos que descansam em Deus, descansam das suas obras, as suas obras os acompanharão. Isso significa, irmãos, que tudo que você tem ganhado de Cristo, em termos de maturidade, em termos de vida, em termos de serviço, isso é muito importante para você compreender como será a sua vida, como será a sua vida debaixo deste governo, como será a sua vida debaixo deste encabeçamento, debaixo desse poder, porque você vê as nações no capítulo 21, se você observar, Apocalipse capítulo 21, versículo 24, as nações que tiverem sido salvas, que nações são essas? Provavelmente, irmãos, provavelmente, você sabe que ao final daquele tempo descrito como era do reino, ou milênio, como alguns queiram chamar, haverá uma insurreição global, onde Satanás será solto do abismo. Ele enganará muitas nações, ele enganará muitas pessoas, mas muitas nações serão preservadas, não serão enganadas. E essas nações que sobreviverem a essa insurreição global, elas estarão aqui nesse tempo da eternidade. Elas não terão a mesma preeminência, lugar de glória e posição de glória da Nova Jerusalém. Porque o reino de Deus se estabelecerá ainda por toda a eternidade. Por isso que a Nova Jerusalém se torna o centro da expressão da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, do governo de Deus e da vida de Deus para as nações. Então é importante que você saiba disso, porque nós seremos ministros e embaixadores de Deus nesse tempo. Será uma era, ou por que não dizer, será por toda a eternidade, uma vida de grande atividade e serviço e glória ao Senhor. Se você tem as nações aqui, pense em tudo que pode estar debaixo desta palavra nações, tudo que implica esta palavra nações aqui. E você vai ter uma ideia. Some-se isso à infinidade das infinidades, e você vai começar a compreender que será um tempo de majestosa glória, de um glorioso serviço, onde o rei estará encabeçando todos os outros reis que o servirão sobre estas nações. Estão vendo, irmãos? E aqui nós chegamos na cana dourada, nesse versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara, uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Meus irmãos, nós sabemos que esta cana de medir é uma figura representativa do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele é esta cana, porque Ele é o padrão de Deus, Ele é a vara a qual Deus vai nos medir. Tudo que compõe esta cidade, tudo que de fato significa esta cidade, tem que ser medido, tem que ter o padrão da pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é o elemento constituinte de tudo aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, quando você abre o livro de Apocalipse, por favor, meus irmãos e irmãs, Apocalipse, o capítulo 1, a partir do versículo 9, está assim: eu, João, vosso irmão e companheiro vosso, na tribulação, no reino, na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamado
chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Estive em espírito. Por que estive em espírito? Porque esta é a única forma de cultivar a revelação. Cultivar a vida no espírito é o único meio para se obter a revelação espiritual. No dia do Senhor, eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro, o último. Escreve em um livro o que vês, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estão vendo aqui, irmãos? Aí diz: eu voltei-me para ver de quem era a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve. Seus olhos, como chama de fogo. Seus pés, semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Sua voz, como estrondo de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Quando vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sua destra sobre mim, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último. Graças ao Senhor. Este é o varão de Deus. Este é a medida de Deus. Ora, irmãos, como inicia o livro de Apocalipse? Podemos dizer que o primeiro acontecimento do livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, quem Ele é. A primeira coisa que João viu, quem é o Senhor Jesus. Quando ele ouviu, ele caiu como morto aos seus pés. Você sabe que João viu muitas coisas, nada o impactou assim, nada o esmagou assim, nada o fez cair como morto, mas quando ele viu aquele que é o primeiro, é o Alfa, é o Ômega, aquele que é o padrão, é a medida de Deus, ele caiu como morto aos seus pés. Tão grande, tão santo, tão digno é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o livro de Apocalipse, ele abre para nós a revelação da mente e do propósito de Deus. E aqui está, quando você estuda agora os capítulos 2 e 3, o que você vai encontrar nos capítulos 2 e 3? Aquilo que você vê aqui no versículo 13. Quando João ouve a voz, é muito interessante, ele ouve uma voz, ele estava na ilha de Patmos, vê se você consegue imaginar o cenário. Ele estava na ilha de Patmos, e ele ouve uma voz, essa voz fala com ele, e quando ele volta para ver quem falava com ele, o que ele viu? Ele viu 7 candeeiros, ele viu que no meio do candeeiro estava o Senhor. Olhe para essa visão, olhe para este quadro, veja o que o Espírito está nos dizendo, observe isso com muito cuidado. Aqui ele vê os 7 candeeiros. Irmãos, isso não é algo tão simples assim. O Senhor quer nos mostrar algo. Vamos nos deter apenas nessa cana dourada. Vamos nos deter sobre esse assunto da medida de Deus, do padrão de Deus. Porque nada nessa cidade pode estar fora do padrão de Deus. Escute isso. Nada na Nova Jerusalém poderá estar fora do padrão de Deus. E o padrão de Deus na Nova Jerusalém é medido pelo caráter do seu Filho, porque ele é aquela medida, ele é aquela cana dourada. Por que dourada? Porque de ouro, porque isso tem a ver com o caráter dele, tem a ver com a glória dele. Olhe para tudo isso, irmãos. Então, você abre os capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, você vai encontrar
aquelas 7 igrejas, aqueles 7 candeeiros, onde o Senhor estava no centro, no lugar de centralidade, no lugar de preeminência. E o que Ele estava fazendo ali? Nós podemos imaginar muitas coisas, mas se nós vamos para Nova Jerusalém, e nós olhamos para trás, e procuramos entender a mente do Senhor, nós vamos entender de uma vez por todas, que Ele estava ali, e aqueles candeeiros estavam focando nele. Primeiro, porque a glória e a preeminência na igreja é do Senhor Jesus e de ninguém mais. Mas Ele está ali não apenas por sua preeminência, não apenas por sua centralidade. Quando você lê essas cartas, você vai descobrir um outro detalhe. Ele está ali como padrão de Deus para elas. Porque tudo que Deus deseja encontrar na sua igreja é o seu filho. Irmãos, deixe-me repetir isso para vocês. Se o Senhor está neste lugar, se o Senhor realmente está neste lugar, não pense você que Ele está requerendo alguma coisa de nós que esteja fora do seu filho. A primeira coisa que o Senhor requer neste lugar, a primeira coisa que o Senhor requer aqui nesta comunhão, a primeira coisa que o Senhor requer nesta adoração, nesta mesa, seja nesta palavra, a primeira coisa que o Senhor exige de nós, reivindica aqui nesta noite, é o seu filho. Se Ele não encontrar o seu filho aqui, se Ele não encontrar a preeminência dEle aqui, se Ele não encontrar a centralidade dEle aqui, o Senhor se retira do nosso meio. Porque Deus não tem prazer em nada que esteja fora do seu filho. Veja o quanto isso é sério. Veja o quanto isso é delicado, irmãos. Então, quando você estuda essas 7 cartas, o que é que ele vai procurar nelas? Seu filho. Qual é a primeira visão que João tem dessas cartas? Quando ele recebe elas, é aquilo que o Senhor deve ser encontrado nelas. Por exemplo, veja no versículo 1 do capítulo 2, o que o Senhor esperava encontrar em Éfeso? Olhe bem, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Era a primeira coisa que o Senhor desejava encontrar aqui nesta igreja. Quem que Deus encontrava, ou procurava, ou desejava encontrar em Éfeso? Aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. Qual é o julgamento que o Senhor tem para essa igreja? Eu vou retirar o teu candeeiro. Está vendo, irmãos? Isso é sério, muito sério. Olhe, por favor, versículo 8, igreja de Esmirna. O que o Senhor deseja encontrar nessa igreja? Seu próprio filho, como aquele que é o primeiro, o último, aquele que foi morto e aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Ele deseja encontrar o Senhor aqui em Esmirna. Olhe bem, em Pérgamo, versículo 12, o Senhor deseja encontrar o quê? Numa igreja mundana, numa igreja que estava amando o mundo. Pérgamo, essa palavra Pérgamo, hiper, gamo, casada. Pérgamo é uma figura do mundo. Então, irmãos, o que o Senhor desejava encontrar nesta igreja mundana de Pérgamo? Ele desejava encontrar o seu filho como quem? Como aquele que tem espada aguda de 2 gumes, aquele que está para julgar, aquele que penetra até a divisão da alma e do espírito, aquele que é poderoso, aquele que é eficaz, aquele que corta, aquele que discerne, aquele que mostra o que é mundo e o que é de Cristo, o que é dos céus, o que é celestial, o que é carnal, o que é mundano. É isso que ele deseja encontrar. Ele deseja encontrar o seu filho com uma palavra viva, poderosa e eficaz. Olha, olhando, irmãos, essa é a medida de Deus. Aqui nós podemos ver 7 traços de Cristo, como este padrão, como esta medida de Deus para a sua igreja. É a partir desta medida que você tem que estudar essas cartas. É a partir dele que nós vamos entender o que aconteceu com essas cartas. O que foi que Pérgamo abandonou? Sabe o que foi que Pérgamo
abandonou. Sabe por que Pérgamo é descrita como uma igreja mundana? Porque ela desprezou a palavra de Deus. Isso é uma advertência para nós. Muitos cristãos dizem assim que não tem tempo de estudar a palavra. Não tem tempo de reunir nas quintas para estudar a palavra. Não tem tempo com a palavra de Deus nas suas casas. A questão, irmãos, não é ter tempo. A questão é prioridade. Hoje, o que é prioridade para você? Porque é baseado na prioridade que você vai administrar o seu tempo. Aquilo que é prioridade para você, aquilo que realmente você tem considerado em alta primazia no seu coração, com certeza você vai colocar o tempo em segundo plano. Mas muitas vezes o tempo tem sido um meio de desculpa para nós nos escondermos da nossa negligência e porque nós não temos amado a palavra. Este é um sinal devastador que o mundo está corrompendo o nosso espírito, a nossa alma, o nosso interior. Mas aí nós temos a medida de Deus. Qual é a medida de Deus? É Cristo, a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra de dois gumes, a palavra que penetra. Estão vendo, irmãos? Apenas estou citando para vocês. Olha a igreja de Tiatira. Essa igreja que estava enferma, prostrada numa cama, como uma prostituta, como Jezabel. Que descrição triste. Não há descrição mais triste do que essa, que nós podemos encontrar aqui nessas 7 cartas. Comparada a ela, somente Laodiceia, orgulhosa. Mas o Senhor, Ele se apresenta a esta igreja como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Isso quer dizer, aquilo que Ele vê é aquilo que Ele julga. Tudo que Ele vê, Ele vai julgar. Tudo que Ele vê de errado na igreja, Ele vai julgar. Ele não somente tem olhos, mas olhos como chamas de fogo, porque tudo que Ele vê, Ele vai julgar. Olha o que diz, porque os seus pés são como bronze. Bronze fala do juízo. Um bronze polido. Então nós vemos aqui olhos como chama, mas também vemos os pés como bronze. Aquilo que os olhos vê, os pés vão julgar. Que coisa, irmãos. É o padrão de Deus para nós. Em Sardes, uma igreja que não tinha realidade espiritual, como o Senhor se apresenta a esta igreja? Como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como assim que Sardes não tinha realidade espiritual? O Senhor diz para esta igreja, ela tem nome que vive, mas estava morta, não tinha realidade espiritual. Como o Filho de Deus se apresenta a esta igreja? Como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Para você entender o que significa isso, você tem que ler Isaías capítulo 11. Aí você vai ver 7 descrições do Espírito do Senhor. E você vai ver que Deus, na verdade, não tem 7 Espíritos, mas a obra do Espírito é uma obra setuplicada. Quando você estuda a palavra paracleto, você vai ver que essa palavra ela tem um sentido sétuplo. Fala da obra setuplicada. Fala do mover veemente, poderoso do Espírito de Deus para poder trazer vida para uma igreja sem realidade espiritual. Aí depois, capítulo 3, versículo 7, a igreja de Filadélfia. Como o Senhor se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como santo, como a santidade, como a verdade, como aquele que tem a chave de Davi. Para você entender a chave de Davi, você tem que ler Isaías capítulo 21. Você vai ver o que significa a chave de Davi. Aí lá no capítulo 21 de Isaías vai te mostrar que havia um grande celeiro e depósito onde Deus havia colocado Sébina. E ele era infiel, mas Deus iria removê-lo e colocar um outro servo fiel. E ele tinha a chave de Davi, era a chave do depósito para o suprimento de toda a nação de Israel. Havia um celeiro muito grande e ninguém em Israel poderia passar fome, porque lá estavam as dispensas do rei, lá estava toda a abundância do alimento para a nação de Israel. E um tinha essa chave, e somente ele podia abrir e fechar. Agora você vai ver que essa verdade é muito maior aqui. O nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que tem autoridade sobre toda a dispensa celestial. E para uma igreja como Filadélfia, para uma igreja que o ama,
para uma igreja que mesmo tendo pouca força, mas que não nega o nome do Senhor, Ele é a santidade nela, Ele é a verdade nela, Ele é a autoridade de toda dispensa celestial para ela. Aí por último, irmãos, você vê aqui no versículo 14, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, uma igreja cheia de si, uma igreja que ela conseguiu reunir todas as características negativas das demais igrejas. Aqui está Laodiceia, uma igreja que se achava abastada, uma igreja que não sentia falta de nada, ela não precisava das dispensas celestiais, porque ela se sentia tão abastada. Era uma igreja que se achava rica, era uma igreja autossuficiente, mas o Senhor vai se apresentar a ela como Amém, como Amém. Aqui a palavra é a verdade da verdade, como a testemunha fiel e verdadeira, porque ela vai ser acusada. Ele está vendo, Ele é a testemunha fiel e verdadeira, ela vai ser julgada por todos os seus pecados. E também como o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus é algo muito profundo e glorioso, porque o princípio da criação de Deus tem tudo a ver com o propósito eterno de Deus. O princípio da criação de Deus é que um dia Deus, Ele colocará todas as coisas, tudo o que existe, debaixo da glória, da preeminência, da exaltação e da centralidade do seu Filho. Mas não somente o princípio da criação de Deus é isso, mas significa que Ele é a causa, Ele é a razão de toda a criação de Deus. Tudo vem dEle, tudo é dEle e tudo é para Ele. Ele é o Senhor exaltado sobre toda a criação. E essa é a medida de Deus para Laodiceia. Há uma testemunha fiel contra ela. Uma testemunha fiel que vai manter o testemunho verdadeiro. E esse testemunho é o Filho de Deus. Ele é o padrão. E essa igreja será reprovada por causa da sua soberba, por causa do seu orgulho. Irmãos, vocês veem tudo isso. Esta é a cana dourada. É o Filho de Deus. É nessa medida que Deus vai nos passar. E tudo aquilo que não for medido conforme a estatura da plenitude de Cristo não poderá fazer parte desta cidade. Irmãos, que o Senhor derrame temor no nosso coração nesta noite. Que o Espírito Santo possa convencer a mim e a você nessa noite de áreas tenebrosas que existem no nosso coração, de princípios errados os quais nós temos cultivado, de atos que viraram atitudes incorrigíveis, vergonhosas, que nós escondemos, que estes olhos como chama de fogo, possa acender dentro de nós e julgar agora tudo que não condiz com o seu caráter, para que eu e você não venhamos perder o grande e glorioso privilégio de um dia ser este santuário, ser esta cidade nupcial, ser este santuário da morada eterna de Deus, essa gloriosa cidade. Peço ao Senhor nessa noite para te ajudar, porque é isso, irmãos, que essa cana dourada está falando aqui nesse versículo 15. É isso que o Senhor deseja nos mostrar. Vamos a mais um ponto, por favor. Voltemos aqui para o capítulo 22. Vamos ver mais um elemento constituinte da edificação da Nova Jerusalém. Vamos ler primeiro capítulo 21, versículo 11, e depois capítulo 21, versículo 1. Vamos ler esses dois textos. 21, 11 de Apocalipse. O qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a de uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, claro como o cristal. Veja essa frase, claro como o cristal. Vamos agora para o capítulo 22. Depois me mostrou um rio limpo da água da vida, resplandecente como o cristal. Veja essa frase, resplandecente como o cristal. Nossa maior necessidade de luz acerca desta preciosa verdade aqui, irmãos, é entender os caminhos pelos quais o Senhor se move na nossa vida para trabalhar o seu caráter em nós. Veja que no primeiro texto aqui do capítulo 21, quando ele vê a Nova Jerusalém e diz, o qual tem a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima. Olha essa palavra, preciosíssima.
e depois como pedra de jaspe, claro como um cristal. Irmãos, Deus deseja que nós sejamos tão preciosos como Ele o é. Escute, Deus está trabalhando em mim e em você, para que um dia Ele alcance pureza absoluta. Este é o elemento constituinte da Nova Jerusalém, pureza absoluta. Olha esse outro texto, resplandecente como cristal. Essas duas frases, nós encontramos aqui mais um elemento constituinte dessa cidade, pureza absoluta. Observe, irmãos, isso é algo indescritível, isso é algo que o Senhor deseja nos mostrar. Porque quando você vê esses textos, você vai chegar a essa conclusão. Some-se mais um texto aí, por favor, capítulo 4. Vamos colocar esse texto, não está lá no capítulo 21, 22, esse versículo, mas o seu contexto, sua realidade está. Veja aqui o capítulo 4, versículo 6. Ele diz: diante do trono, então isso aqui tem tudo a ver com o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, há como um mar de vidro semelhante ao cristal. Mais uma vez, mais um texto. Irmãos, irmãs, deem valor a isto. Pureza absoluta. O que o Senhor está trabalhando, a maneira como Ele está se movendo em nós, o que Ele está fazendo na minha, na tua vida, visa ter esta pureza absoluta. Talvez agora você olhe e diga: não, irmão, na minha vida está longe demais. Na minha vida está muito longe. Você não pode duvidar da obra da redenção. Você não pode duvidar daquilo que Cristo fez. Você não pode duvidar da capacidade do Espírito Santo. Paulo diz assim em Filipenses 1,6: aquele que começou em vós a boa obra, vai terminar até o dia de Cristo. Você sabe que o dia de Cristo é diferente do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia de desolação, é um dia de juízo. No Velho Testamento, no livro de Isaías, no livro de Amós, no livro de Obadias, no livro de Joel, nós vamos encontrar esta frase: o dia do Senhor será um dia terrível, será um dia de terríveis angústias, de perplexidades. Mas não é esse dia que nós estamos esperando. O dia que eu e você estamos esperando é o dia de Cristo. Nesse dia não haverá reprovação. Esse será um dia glorioso para nós. Esse será um dia eterno para nós. Então, esse é o dia que nós estamos aguardando. Escute isso, meus irmãos e irmãs. Nós temos que estar atentos quanto a isso. Então, ele diz que aquele que começou em nós a boa obra, ele não vai deixar inacabada. Ele vai terminar até o dia de Cristo. Tem uma palavra que o Senhor fala no livro de Malaquias: como os lavandeiros purificavam a prata, assim o Senhor iria purificar o seu povo. Então você sabe que a prata é um metal que tem muitas impurezas. E para que as impurezas da prata sejam tiradas, ela tem que ser levada a uma alta temperatura. À medida que o lavandeiro vai trabalhando a prata, vai aquecendo ela, a primeira coisa que ele vai tirando são as impurezas, separando os elementos nocivos, tirando tudo aquilo que não é inerente ao seu caráter, o caráter da prata, a natureza dela, a natureza química dela. E ele vai trabalhando, e ele vai tirando. E sabe qual é o ponto certo? Quando ele está ciente de que todas as impurezas saíram, é quando ele consegue olhar para a prata e ver a sua face refletida nela. É isso que o Senhor está fazendo, irmãos. Ele vai tirando todas as impurezas, até ele poder nos conformar à imagem do Filho, ao seu próprio Filho. Graças ao Senhor por isso. Então ele está fazendo esta obra. Abra sua Bíblia, quero te mostrar isto. Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27.
Aqui nós vamos ver um argumento muito importante para nosso consolo, para nossa alegria. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem de água pela palavra. Agora olha essa frase, irmãos, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha isso aqui, irmãos, que textos preciosos são esses. Nesses textos nós temos a mais alta preciosidade da definição daquilo que Cristo fez, daquilo que Ele está fazendo na sua igreja. Não há nenhum outro lugar, não há nenhum livro escrito, não há nada que possa se comparar com o que nós estamos acabando de ler. Irmãos, não há lugar algum que você possa contemplar uma descrição como esta, daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele está fazendo na igreja, daquilo que será a igreja. Aqui está a mais impressionante, estupenda declaração acerca da igreja, igreja gloriosa. Por que igreja gloriosa? Por que gloriosa? Porque a glória será a característica essencial da igreja na era vindoura. Estão vendo, irmãos? Vejam isso, irmãos. Pelo amor de Deus, veja isso. Peço ao Espírito Santo que abra tanto os seus ouvidos como os seus olhos. Ajude você a ver isso. Observe, por favor. Ele diz que Ele está purificando ela por meio da lavagem de água pela palavra. Mas primeiro Ele diz que Ele se entregou por ela. Ele se entregou por ela. Irmãos, por favor, note que nesses versículos, em nenhum momento Ele cita a questão do pecado. Ele não cita a questão de condenação. Paulo vai muito além de tudo isso. Paulo vai no ponto mais elevado do propósito eterno de Deus, para dizer por que Ele morreu por ela. Ele morreu por ela, não é porque ela tinha pecados, Ele morreu por ela porque Ele a amou. Ele morreu por amor, Ele não morreu por causa de pecados. Nós sabemos que isso está envolvido, mas Paulo foi além disso. Ele morreu por ela porque Ele a amou. Você consegue entender isso, irmãos? Você consegue ver tudo isso? Porque, irmãos, o pecado tem um efeito danoso, terrível em nossa vida, no nosso ser. Um poder devastador. Toda a sua corrupção, a culpa que ele produziu, tudo que o pecado fez. Eu creio que cada um de nós podemos entender tudo isto a partir da nossa própria vida. Nós podemos entender o que o pecado fez com o gênero humano. Mas o Senhor, quando Ele nos amou de tal maneira que Ele deu sua vida por nós. E Ele deu sua vida por nós para que Ele um dia pudesse apresentar para si mesmo essa igreja gloriosa. Irmãos, veja essa frase, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Porque o Senhor, é Ele quem vai apresentar a igreja para si mesmo. Nós sabemos que em um casamento, geralmente o pai, ele apresenta sua noiva ou para o seu esposo. Lá vem a noiva, trazida pelo pai. Aqui está o esposo dela, esperando. E o pai vem e entrega a sua filha. Irmãos, mas aqui Paulo não diz isso. Paulo diz que ele mesmo, ele vai apresentar para si mesmo a sua noiva. Por quê, irmãos? O que está por detrás dessa grandiosa declaração? Existe um cenário. Eu creio que mesmo Paulo foi suficiente para poder nos ensinar isso, e qualquer pessoa também será. Paulo talvez, acredito eu, e creio que você concorda comigo, ele foi aquele que chegou mais longe para poder interpretar isso para nós. Mas a riqueza por detrás
desta verdade é tão grande que qualquer palavra é insuficiente, mesmo as palavras de Paulo, não desmerecendo em nada toda a riqueza que ele nos traz aqui, que o Espírito usou ele para nos mostrar, mas essa verdade é tão profunda, essa verdade é tão gloriosa, que qualquer linguagem humana é ineficaz, é insuficiente para nos dizer por que ele vai apresentar para si mesmo a sua noiva, a sua igreja. Eu penso, irmãos, que isso tem a ver com aquele período na eternidade passada, aquele período de comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito. Irmãos, tente entender isso. Naquele período de comunhão, onde não havia nada, apenas essas 3 santas pessoas, vivendo uma para a outra, vivendo em harmonia, de afeto, de amor, de santidade, de verdade, de glória. Lá estava, lá naquela eternidade passada, essas 3 pessoas tributando os afetos numa expressão íntima, até que em determinado momento o pai desejou ter muitos filhos conforme aquele amado filho. Mas como o pai poderia ter esses muitos filhos? Quem poderia gerar? Quem poderia dar ao pai esses muitos filhos? Quem poderia fazer isto? Porque só havia um filho amado. E esses filhos, eles não poderiam ser menos do que esse filho amado. Esses filhos, eles deveriam estar à altura do caráter desse filho. Essa obra não era uma obra difícil, era uma obra impossível. Sabe o que aquele único filho fez para satisfazer o coração daquele pai? Ele encarnou, ele veio viver nossa vida, ele veio viver como um de nós, ele foi até aquela cruz, ele pegou toda a sua vida como amado que ele era, um amado eterno. Veja o que Paulo diz, irmãos, aqui no início desta epístola aos Efésios, desse capítulo 1, o versículo 5, quando ele diz assim, ó amado, você vai ver que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso, em Cristo Jesus. Aí você vai ver ele dizer em Cristo Jesus, Jesus Cristo. Sempre ele vai usar essas expressões, mas quando chega aqui no versículo 5, ele chama de o amado. Porque aqui está a expressão mais profunda que o pai pode se referir ao seu filho. Ele é o amado. Ele é o amado eternamente. Esse o amado eternamente, sabe o que ele fez? Ele se tornou um sacrifício diante do Pai. Ele foi até a cruz e morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele pela nossa vida. Ele substituiu. Ele não conhecia o pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que agora o pai vê seu filho. Ninguém, irmãos, ninguém pode tomar essa noiva e apresentar para ele. Ninguém é digno disso. Não há na terra, não há ninguém que possa tomar essa noiva e levar até ele, porque toda obra na vida dela começa nele, termina nele. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Qualquer pessoa que tente fazer isso é ineficiente. Só ele pode fazer isso. Sabe por quê? Porque foi ele que se deu por ela. Oh, irmãos, isso é impressionante demais. É isso que está por detrás deste cenário. Permita-me dar 2 textos para vocês aqui, em Efésios mesmo, Efésios 5, 2. A parte final, quando ele diz assim, Cristo nos amou, bem, não é a parte final. Ele diz assim, Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós. Efésios 5, 2. Está vendo aí? Aí depois, no versículo 25, quando ele diz que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Junte esses 2 textos aí. Faço vocês lembrar desses textos, para que vocês não percam isso de vista. Ele se entregou. Sabe o que é isso, irmãos? Sabe o que significa essa palavra se entregar? Um ato voluntário. Foi um ato voluntário. Ele se entregou num ato voluntário. Agora, irmãos, quero que vocês notem que ele diz, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Como será essa igreja gloriosa?
Você tem ideia do que significa essa verdade acerca da igreja gloriosa? Como será essa nova Jerusalém? A nova Jerusalém é a igreja gloriosa, é a composição máxima da obra do Filho. Isto é a nova Jerusalém, a noiva, a esposa do Cordeiro. Não é uma cidade onde nós vamos morar. Não há um versículo na Bíblia que diz isto. Apocalipse capítulo 21, versículos 9 e 10, vai dizer para você que é uma cidade nupcial. Essa noiva, essa igreja gloriosa, é esta que Paulo descreve aqui. Então, como será ela? Como já lhes disse, ela será caracterizada pela glória. Irmãos e irmãs, anote 2 textos aí. O primeiro está em Romanos capítulo 8, versículo 30. Olha o que diz esse texto, Romanos 8, 30. Quando diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também, olha a palavra, irmãos, glorificou. Glorificou, glória, é isto. Por favor, ao lado desse texto, anote um outro texto aí, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Olha o que diz. Mas nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o bendito, o santo, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Irmãos, será que vocês não veem isso? É isso que Deus te promete, irmãos. É isso que está destinado a vocês. É isso que está destinado a nós. Isto é o que está destinado a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não têm sua vida por preciosa, mas que estão dispostos a cumprir o propósito do Senhor nesta geração. É isso que ele diz. Então, queridos, por favor, retornemos lá para Efésios capítulo 5. Veja o versículo 27. Vamos concluir com 4 palavras aqui. 2 têm sentido negativo e 2 têm sentido positivo. Efésios 5, 27. Quando ele diz sem mácula e nem ruga, santa e sem defeito. Então, como será a igreja gloriosa? Ela será uma igreja caracterizada pela glória. Irmãos, o que é glória? Essa é uma das palavras mais difíceis da Bíblia. Você nunca vai chegar ao final do significado dessa palavra. Glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Glória é aquilo que torna Deus, Deus. É aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é glória. Então, o que significa essa glória em relação à igreja? É que ela vai partilhar, não na mesma medida, nunca na mesma medida de Cristo. Porque a glória dele é infinita. Mas ela vai participar, em certa medida, da sua glória. Agora, vamos ver outras características dessa igreja gloriosa. Ele diz assim, sem mácula. O que é mácula? Mácula são manchas. Mácula fala de deformidade moral. Irmãos, olhe para isso, por favor, olhe para isso. O que o Espírito Santo está dizendo para nós? Ele está levando você a ver essa pureza absoluta. Na Nova Jerusalém, uma igreja gloriosa, essa cidade nupcial, ela terá um caráter moral tão limpo, é como se ela nunca tivesse cometido nenhum pecado. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Não terá nenhuma mancha, não terá nenhuma mácula. Tudo aquilo que o pecado fez, que ainda, irmãos, ainda sentimos nesse corpo de carne que estamos, mas chegará um dia, irmãos, que viveremos tal pureza, que olharemos para nós, como contemplaremos, olharemos uns para os outros, nós não sentiremos nenhuma, mas nenhuma vírgula, nenhum resquício do poder e nem mesmo da presença do pecado, mesmo em nós, e assim também nos nossos irmãos. Jamais. Então ele diz, não haverá
mácula, não haverá deformidade moral, não haverá manchas, graças ao Senhor por isso. Mas diz também que não haverá rugas. O que são rugas? Podemos dizer que rugas são sinal de velhice, enfermidades, imperfeições, transtornos constitucionais no nosso corpo. Tudo isso é ruga. Mas o Senhor diz aqui para nós essa noite, que uma das características dessa igreja gloriosa é que não haverá nenhuma forma ou nenhuma deficiência nela, nenhum tipo de transtorno na sua aparência. Ela será a noiva mais bela, mais linda, mais simétrica que já surgiu no universo. Ah, irmãos, isso é impressionante demais. Ele diz, santa e sem defeito. Essa igreja gloriosa será constituída de uma perfeição absoluta, por causa dessa pureza absoluta, do seu caráter moral e espiritual, santa. O que é a santidade dentro da eternidade? Então, santidade dentro da eternidade não é a mera ausência de pecado. A santidade dentro da eternidade fala da retidão do caráter de Deus. O que é santidade em nós aqui? É a vida de Cristo. Mas o que é santidade na eternidade? Nós precisamos da santidade aqui nessa terra, sim, precisamos da vida de Cristo, porque a santidade é uma bênção subsequente à nossa salvação, ao perdão dos pecados, à regeneração, é uma obra que Deus está fazendo em nós. Mas na eternidade, essa santidade será a nossa vida. Mas como nossa vida? Que vida é esta? É uma vida que terá a retidão do caráter de Deus. Some-se isso aí, irmãos. Essa será uma das lindas características da igreja gloriosa. A retidão do caráter de Deus na vida dela. Oh, irmãos. Você consegue descrever essa noiva? Você consegue ver tudo isso? Ele diz assim, irmãos, sem defeito. Então ela será santa. Ela será tão íntegra, tão verdadeira. A beleza do seu caráter vai refletir a retidão de Deus. Mas ela será também sem defeito. A palavra aqui é irrepreensível, sem culpa. Você nunca, irmãos, você nunca pode imaginar uma noiva como essa. Mas talvez você já viu alguma noiva muito bonita. Talvez um dia você viu num casamento uma noiva linda, linda. Você ficou perplexo quando viu aquela noiva. Então pega essa noiva que você imagina, multiplique-se por infinidades. Aí você vai tentar chegar perto da beleza da noiva gloriosa que Cristo Jesus está preparando para ele. Aleluias. Aqui está, irmãos, todas as supremas qualidades dessa igreja gloriosa. Essa pureza absoluta. Toda a sua perfeição, toda a sua simetria física, todas as suas glórias. É tudo isso que o Senhor quer nos mostrar, irmãos, com esta palavra cristalino. Assim será ela, assim seremos todos nós, irmãos. Glórias ao Senhor por isso nesta noite. Que você tenhamos liberdade de adorar o Senhor por tudo isso. Porque nós temos no que nos agarrar. Nós temos no que confiar. Nós podemos confiar que aquele que começou em nós a boa obra, Ele não vai nos deixar inacabados. Ele vai terminar até o dia de Cristo. A Ele seja glória para todos sempre. Somente a Ele seja glória para todos sempre, irmãos. Isso tem que nos encher de alegria, nos encher de conforto, nos encher de consolo. Talvez você vê tantas deformidades em você. Não se entregue a isto. Não se entregue a esse espírito melancólico. Não se entregue às acusações de Satanás. Confie naquelas mãos furadas que foi lá na cruz por você. Ele, olha o que diz aqui na sequência desse versículo 30 de Romanos capítulo 8. Aí na sequência ele diz, se Deus não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele todas as coisas. Ele não poupou o filho dele por você. Então
Então você tem que ver que tudo isso faz parte de todas estas coisas. Que Deus os abençoe, irmãos. Que a palavra dele possa inundar todos nós. Que essa beleza indescritível dessa igreja gloriosa, que todas essas verdades acerca disso, possa ser o alimento para que nessa semana sejamos refletidos sobre isso. Que Deus os abençoe, que a sua palavra reine em nossas vidas.